Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje domingo, terceiro domingo da Quaresma, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de João 2, de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou gente a vender bois, ovelhas e pombas, e também cambistas em suas bancas. Com umas cordas fez um chicote e expulsou a todos do templo. Com as ovelhas e os bois, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirai daqui estas coisas. Parai de fazer da casa de meu pai o mercado. Seus discípulos então se lembraram do que está escrito: o zelo por tua casa me devora. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos mostra para agir assim? Jesus respondeu-lhes: podeis destruir esse templo, que em 3 dias eu o levantarei de novo. Disseram-lhe os judeus: 46 anos durou a construção deste templo, e em 3 dias tu o levantarás? Mas ele se referia àquele templo que é seu corpo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho desse terceiro domingo da Quaresma, Jesus vem chamar a atenção para o templo. O templo que somos nós, a casa do Senhor, casa do Espírito Santo, e o templo onde nós vamos para louvá-lo, para adorá-lo. E ele começa falando e lembrando, os discípulos começam lembrando da passagem que o Senhor dizia: o zelo pela tua casa me consome. E é isso que o Senhor nos fala nesse domingo, que o zelo pela casa dele o consome. O zelo pela casa dele, que somos nós, templo do Espírito Santo, e o zelo pela casa dele, na qual nós vamos orar, louvá-lo, agradecermos. Para onde nós devemos ir todos os domingos, para a casa do Senhor. E aí o Senhor vem nos falar que essa casa dele, esse templo dele, onde nós que somos templo do Espírito Santo, vamos para estar na presença dele, para adorarmos, é para ser uma casa que tenha zelo. É para ser uma casa de oração e não de comércio ou de qualquer outra coisa. Por isso Jesus, quando sobe para Jerusalém, porque está próximo à Páscoa, a palavra vai dizer que no templo ele encontrou várias coisas que não eram para estar no templo. Ele encontrou boi, ele encontrou o comércio. Tudo isso para Jesus não era para estar no templo, porque o templo acabou perdendo a sua finalidade. Ele deixou de ser ali uma casa de oração para ser uma casa de comércio. Então, precisamos estar atentos também para isso. Precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, essa palavrinha que o Senhor vai dizer: o zelo pela tua casa me consome. E é esse zelo que nós precisamos pedir do Senhor e precisamos ter todo o tempo. O zelo conosco, que somos templos do Espírito Santo, e o zelo com a casa dele, para onde nós vamos louvá-lo e adorá-lo. E precisamos também estar muito atento para isso, para a finalidade dessa casa, que é a oração, que é o bem comum, que é estar com os irmãos. Ela não pode servir para outras coisas. E aí o Evangelho começa falando que Jesus teceu um chicote de corda ali mesmo no templo. E aí ele expulsou da casa dele todos os vendedores, derrubou as barracas, expulsou dali tudo que não era para estar ali. E hoje nós podemos nos perguntar: o que nós temos em nós, nessa casa que somos nós, templo do Espírito Santo, que precisa ser expulso por Jesus? Que esse domingo seja esse domingo para nós meditarmos e perguntarmos a nós mesmos e ao Espírito Santo, o que tem em mim, eu que sou templo do Espírito Santo, que sou casa do Senhor, que precisa ser expulso, precisa ser chicoteado, precisa ser jogado fora. Que o Espírito Santo venha nos responder, que possamos nos abrir para deixar Jesus fazer essa limpeza também.
Assim como Ele fez nesse templo, que Ele faça também em cada um de nós e no nosso meio. E aí ele termina dizendo, falando dele mesmo, né? Quando ele diz, pode destruir esse templo em 3 dias. Ele falava dele mesmo, que podia até destruí-lo, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria, ele se levantaria. Ele estava se referindo a ele. E hoje nós precisamos também, nesse terceiro domingo da Quaresma, nos apresentarmos para Jesus assim, dando essa liberdade a Ele para que Ele faça toda a limpeza que é necessário ser feita. Que Ele tire de nós tudo que não nos leva até Ele. Que Ele realize toda a limpeza que precisa ser limpa. Tudo que precisa ser purificado, que Jesus possa fazer em cada um de nós nesse dia, nesse terceiro domingo da Quaresma, nesse dia da casa do Senhor, dia de louvarmos e agradecermos o Senhor. Que o Senhor esteja conosco e que nós também estejamos com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.